Olá, eu sou Carlos Mesquita e esse é mais um vídeo sobre Delphi. Hoje, criação de componentes. Nesse exemplo 1, a gente vai falar sobre propriedades, dois tipos específicos de propriedades. A primeira delas se refere ao tipo de enumeração, né, enumeration, onde uma estrutura chamada t-1, que eu criei agora, a gente vai colocar três valores, 1, 2 e 3, literalmente. E o segundo tipo de propriedade, a gente vai utilizar os sets, são os conjuntos. Na minha estrutura declarada aqui, eu estou citando t mais set igual a set of, que é o tipo acima aqui, o t-1. Então, na prática, vai ser mais ou menos assim. Vamos lá. Em File, New, Package. É o primeiro passo para se criar um componente. A gente cria aqui o pacote, que é o projeto, né? Vou dar um nome aqui de propriedade exemplo 1. Vou salvar logo aqui o meu projeto. E agora o próximo passo é criar a estrutura, criar a unit onde vai estar a nossa classe. Componente, New Component, vou utilizar o próprio assistente da ideia do Delphi, VCL for Win32. Vou escolher a classe TComponent, que é a classe base para se criar componentes aqui no Delphi. E essa classe ela é a primeira classe onde vai se criar componentes não visuais. Para se criar componentes visuais, a gente tem que partir de uma outra classe da tControl, ok? Então vamos lá. Próximo passo aqui, a gente vai definir o nome da classe do nosso componente, propriedade, exemplo 1. Vou dar o mesmo nome do projeto. Vou definir aqui a página onde vai ficar após a instalação, a Unity, seus path eu vou deixar em branco. Adicionar a Unity no projeto, finalizar. Vou salvar logo aqui, vou salvar com o mesmo nome da classe. Por padrão, a gente já deixa tudo organizado. Vamos lá. Então ele já criou aqui uma estrutura básica, onde tem a classe aqui definida, tem a propriedade exemplo 1, herdando de tComponent. Aqui no escopo Publisher, vou criar duas propriedades, mas antes de criá-las, eu vou aqui definir as estruturas que nós citamos no slide aqui antes de iniciar o exemplo. Que será a estrutura t-1, que é do tipo enumerado, de numeração, onde eu vou colocar o tipo 1, 2, 3. E vou criar o conjunto, que vai ser t mais 7. Para já aproveitar, a gente já coloca o tipo como sendo o próprio que a gente utilizou aqui em cima. Ok, a gente vai agora declarar as variáveis para as propriedades, tá? Vamos lá, property, my_enum, vai ser do tipo my_enum, e mais 7 vai ser respectivamente aqui do tipo t mais 7. Ctrl Shift C, crio as implementações, o componente está criado. Agora eu vou compilar e instalar. Ok, componente instalado, criado. Só uma correçãozinha aqui, 2. Criado, instalado, agora a gente vai utilizar. Vou fechar aqui, deixa eu compilar novamente. Vou fechar aqui, vou criar uma nova aplicação, tipo VCL Forms. E adicionar aqui ao projeto o nosso componente. Se chama propriedade EXE1. Pronto. Vou chamar aqui o objeto inspector para a gente visualizar as duas propriedades que nós declaramos lá. A gente percebe que as duas estão aqui, ó, my_enum e a mais 7. Tá? As duas só estão aparecendo aqui na estrutura do objeto inspector porque a gente declarou elas aqui nesse escopo aqui, ó, Publisher. Se a gente tivesse colocado em Public, ou Protected, ou Private, ela não estaria aparecendo aqui. Tá? Então, a gente percebe que essas duas estruturas elas estão em formatos diferentes. Né? Essa primeira aqui está em única seleção, e aqui está em múltipla escolha, múltipla seleção. Eu posso marcar uma ou muitas. Né? Então, quando a gente coloca a nossa propriedade do tipo enumeration, ele vai listar aqui através de um combo box os tipos que nós definimos lá.
Quando nós colocamos o tipo de conjunto, aí ele já se comporta de maneira diferente, já se comporta como um conjunto de múltiplas escolhas, tá? Então é isso, é um exemplo simples. Nos próximos a gente vai citando, nos próximos exemplos a gente vai citar outros tipos e como eles se comportam e até mesmo a forma de nós criarmos editores de propriedades, que são aqueles editores onde a gente pode ter um botãozinho aqui para acessar um form em pop-up, para a gente estar editando tal qual a propriedade fonte de um edit, ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, assine aqui o meu canal e fique ligado aí nos próximos exemplos. Um abraço.